Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar discutindo a Ásia, mais precisamente China, uma superpotência emergente. Acompanhem comigo a leitura. Diz assim: a República Popular da China tem na atualidade a maior parte das características de uma superpotência, embora ainda possa ser considerado que um país subdesenvolvido, pois apresenta diversos problemas sociais, como veremos adiante. Agora, nesse momento, colocaremos 4 imagens para os senhores acompanharem comigo algumas características da China. Em cima, do lado esquerdo, mostra o quê? Que a China alcançou uma posição de grande potência tecnológica e militar. Em cima, à direita, mostra o quê? Ela se destacando em tecnologias de transporte de massa, como se vê no moderno trem-bala. Embaixo, à esquerda, mostra o seu avanço na tecnologia aeroespacial e à direita, embaixo, mostra o quê? A produção industrial robotizada, a exemplo de uma fábrica automobilística. Ainda seguindo dentro desse raciocínio, Ásia, China, mais precisamente uma superpotência emergente, vamos discutir a China, aspectos naturais. A China é um país do extremo oriente da Ásia, o quarto mais extenso do mundo, com uma área de quase 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Não vamos nos esquecer que o Brasil tem um pouquinho mais de 8 milhões e 500 mil. Então, ou seja, a China é maior, tá? Sua linha de fronteiras continentais, com mais de 22 mil quilômetros, mantém relações de vizinhança com 14 países, além de possuir um extenso litoral voltado para o Oceano Pacífico, onde se localizam o Japão e Taiwan, como pode ser visto no mapa a seguir. No mapa nós estamos observando, então, algumas localizações: China, posição geográfica, limites, relevo, hidrografia. Então, está mostrando em verde no mapa localidades com menos de 200 metros de altitude, em amarelinho, mais na região ali central, 201 a 2.000 metros, e em marrom escuro, mais de 2.001 metros, e com aquele formato do triângulo, com aquela imagem do triângulo, mostrando picos. No descritivo da foto diz assim: a divisão da China em 3 grandes partes se relaciona ao seu relevo, que aumenta de altitude em direção ao interior, onde está a maior cordilheira de montanhas do mundo. Não vamos nos esquecer, para muitos isso não é novo o que eu vou falar, o que é que sustenta o relevo, o que você vê, certo? São as estruturas geológicas. Temos 3 estruturas geológicas no mundo inteiro: escudo cristalinos, bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Escudos cristalinos, bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, certo? São provocados pelo encontro de placas tectônicas, são provocados pela ação do tectonismo. No Brasil, portanto, não temos dobramentos modernos. Seguindo o nosso raciocínio, certo? E a nossa discussão sobre a Ásia, diz assim, mais precisamente China: a grande extensão territorial é um dos principais fatores que contribui para a formação das diversificadas paisagens chinesas, com diferentes formas de ocupação humana. Não vamos nos esquecer, como veremos adiante. Quanto ao relevo e à hidrografia, com base no mapa acima, que acabamos de ver, podemos apontar os seguintes destaques. Nós vamos discutir planícies, planaltos e montanhas. Vamos entender que um continente extenso, temos diferentes tipos de clima e, consequentemente, diferentes tempos, certo? E aí nós vamos ter diferentes vegetações, diferentes tipos de terrenos devido à extensão. Imagina o Brasil e pensa dentro desse contexto lá na Ásia. Só que lá tem uma diferença, por quê? O Brasil fica bem próximo da linha do Equador, mais precisamente estamos falando para vocês aqui
de uma cidade do Paraná, onde nós temos passando aqui próximo de nós o trópico, a linha imaginária do trópico de Capricórnio. Lá nós estamos falando que eles estão, a linha do Equador está bem mais abaixo, né? E eles estão lá próximo do trópico de Câncer, certo? E também avançando em direção ao Círculo Polar Ártico. Bem, quanto mais próximo do Círculo Polar Ártico, mais frio. Quanto mais para baixo, mais ao sul, mais próximo do quê? Do Trópico de Câncer, então, consequentemente, mais quentinho, certo? Um clima melhor, mais quente, mais calor, certo? Estamos chegando mais próximo da linha do Equador. Bem, planícies. Estamos discutindo aqui planícies. Ocupam quase toda a parte leste do país, sempre com altitudes inferiores a 200 metros. Já vamos discutir isso aí, certo? Quanto mais alto, a tendência de ser mais frio. Quanto mais baixo o local, é uma tendência de ser mais quentinho. Quanto mais perto da linha do Equador, certo? Mais quente. Quanto mais longe da linha do Equador, quanto mais em direção aos círculos polares, né? No caso, estamos discutindo a Ásia, certo? Quanto mais em direção ao círculo polar, mais frio nós teremos, certo? Então, planícies ocupam quase toda a parte leste do país, quase sempre com altitudes inferiores a 200 metros. Predominam as planícies com solos muito férteis, formados pelos rios Huanghe, amarelo, e Yangtze-Kiang, azul, e Xinjiang, tá? Então, aqui na foto está mostrando as planícies fluviais da China. São densamente povoadas, com intensa ocupação, que facilita a ocupação agrícola, certo? Como vemos na foto do Rio Amarelo, em Yinchuan, na região autônoma de Ningxia, no noroeste do país. É uma foto tirada nos anos de 2018. Os planaltos ocupam a faixa central e o norte do país, com altitudes entre 201 a 2.000 metros. No noroeste está o planalto de Xinjiang, parcialmente cercado por elevadas montanhas, com rios intermitentes, ou seja, temporários, e subsolo com reservas petrolíferas. No norte e no nordeste, contornando o deserto de Gobi, estende-se os planaltos da Mongólia, interior, com clima árido, e da Manchúria, com reservas do quê? De minério de ferro e de carvão. Na porção central estão os planaltos cortados pelos rios Azul e Amarelo, este último recoberto por um solo muito fértil de cor amarelo, chamado Loess. Então, estamos discutindo a Ásia, mais precisamente a China, estamos discutindo alguns aspectos naturais. Acabamos de discutir, então, planícies, e agora discutimos planaltos, e vamos avançar agora discutindo as montanhas. Montanhas. O maior conjunto de montanhas do país se localiza na porção sudoeste, onde se erguem elevados planaltos e as cordilheiras do Himalaia, com altitudes superiores a 2.000 metros. A região é fronteira com Índia, Nepal e Butão, onde se localizam diversos picos mais elevados do mundo. A cordilheira do Himalaia tem mais de 100 picos com altitudes superiores a 7.000 metros. Na foto, vemos em primeiro plano o lago Tso de Yandrok, no Tibete chinês, com o pico do Everest, o maior do mundo, com altitude de 8.848 metros, visto ao fundo, do lado chinês, em 2017. Nós já estamos indo para a parte final da aula. Eu gostaria de discutir com os senhores agora sobre fatores que vão influenciar o quê? O clima. Estamos discutindo a Ásia, mais precisamente a China, uma superpotência o quê? Emergente. E mais precisamente, estamos discutindo alguns aspectos naturais. O clima da China sofre influência de 4 fatores principais: continentalidade, latitude, altitude e monções. Continentalidade. Graças à grande extensão territorial chinesa, este fator determina que os climas se tornem mais secos à medida que o quê? Que se avança em direção ao interior.
O litoral fica, portanto, sujeito à maritimidade com maior umidade. E o interior sujeito ao quê? À continentalidade, certo? Então, nós vamos tendo que os climas vão se tornando mais secos à medida que vamos avançando em direção ao interior. Do mesmo modo, temos um outro fator que influencia no clima, que é a latitude, certo? A latitude, basicamente, nós estamos dividindo o globo como um todo em linha do Equador, a parte norte, a parte de cima fica se chamando norte e a parte de baixo se chamando sul. Nós dividimos ele em paralelos dentro desse contexto. E, do mesmo modo, quando dividimos leste e oeste, nós estamos pegando como ponto de referência o meridiano de Greenwich e dividindo o globo em longitude. A visão é a longitude, tá? Meridiano de Greenwich, dividindo em leste e oeste, e os seus recortes, certo? Denominados de meridianos, né? Bem, mas não é o tema de hoje, é só para abordar de forma inicial aqui para os senhores entenderem. Então, a latitude, com temperaturas mais elevadas ao sul, certo? Área cortada pelo Trópico de Câncer. Então, ao sul, quanto mais ao sul você vai descendo, certo? Na Ásia, o que é que vai acontecendo? Você vai chegando mais perto da linha do Equador. E progressivamente mais baixas em direção ao norte. Eu vou subindo mais ao norte, eu estou indo o quê? Em direção ao Círculo Ártico, polar. Estou indo para um local mais frio, tá? Altitude, como acabamos de dizer. Então, estamos discutindo o quê? 4 fatores que influenciam o clima. Altitude, o terceiro, certo? É mais elevado no interior. A altitude, quanto mais alto, mais frio. O que contribui para menores temperaturas atmosféricas nas áreas montanhosas, por exemplo, do Himalaia, no sudoeste. As planícies litorâneas do leste são mais quentes durante todo o ano, já que as baixas altitudes contribuem para a elevação da temperatura atmosférica. E como último item, as monções, né? Durante o verão do hemisfério norte, os ventos sopram dos oceanos Índico e Pacífico, causando intensas chuvas, especialmente na faixa litorânea do sudeste, certo? Ampliando essa chuva de monções, então, ampliando a ação da maritimidade, o que gera alguns dos recordes mundiais de precipitações na Ásia, mais precisamente na China, uma superpotência emergente. Discutimos hoje os seus aspectos naturais. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.